Programa Geração Saúde, mais uma edição do nosso quadro Poder dos Alimentos, esse quadro que está fazendo o maior sucesso. Inclusive, vocês podem sugerir que alimentos, que especiarias, enfim, que vocês querem conhecer o poder, os benefícios. Pode mandar sugestão através das nossas redes sociais, que a gente vai com certeza produzir um programa a partir da sua sugestão. Mas hoje, gente, nós estamos aqui no espaço super bacana, na UFESA, né, que é esse universo de projetos que Mossoró e região precisa conhecer um pouquinho mais. E hoje nós viemos conhecer um pouquinho sobre o Espaço Asa e vamos daqui a pouco falar também sobre os benefícios do mel. Mas antes vamos conhecer um pouquinho sobre esse projeto para a gente entender que tipo de pesquisa, tudo que é feito aqui no Espaço Asa aqui da UFESA. Quem vai conversar comigo é o professor Vitor, que já está aqui com a gente. Professor, explica um pouquinho para a gente como é que surgiu esse Espaço Asa, né? Como é que iniciou todo esse projeto. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. O Espaço Asa, o Espaço Abelhas do Semiárido, é um espaço que foi criado há um ano e pouco atrás com o objetivo de associar projetos de pesquisa, projetos de educação ambiental e projetos de conservação da biodiversidade. Esse projeto ele está dentro do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde aqui da UFESA. Ele foi fundado pelos professores Michel Hunting e Camila Maia. E hoje ele conta com 3 áreas principais. A primeira área é um meliponário, é um local onde se dá a produção de mel por meio das abelhas sociais, sem ferrão. Também conta com um hotel para abelhas solitárias, que depois vocês vão ver que são esses espaços pequenos, e também com um jardim, na verdade é uma área florestada, reflorestada, com espécies nativas aqui da Caatinga e também com espécies exóticas para fornecer néctar para as abelhas, néctar e pólen para as abelhas, não só para as abelhas daqui da Caatinga, como também para as espécies de beija-flores, espécies de morcegos que dependem desse recurso para a sobrevivência. Então é um espaço muito importante, tanto para as pessoas quanto para a biodiversidade da Caatinga aqui no ambiente urbano. Professor, agora explica um pouquinho para a gente quais são as pesquisas que são feitas aqui dentro desse espaço e como é que elas contribuem aqui para o meio acadêmico também. Então aqui são desenvolvidas pesquisas científicas, principalmente voltado para as abelhas nativas aqui do semiárido. Então entender quais são os recursos necessários para essas abelhas sobreviverem e como essas abelhas podem se adaptar a mudanças ambientais que estão surgindo agora no presente, e também interferências humanas. Então tenta-se entender como essas abelhas se comportam frente a esses impactos ambientais que estão surgindo hoje, não só para as abelhas, como todo para a biodiversidade. Então entender o que elas se alimentam, quais os recursos necessários para elas sobreviverem, e a influência, por exemplo, da uma mudança climática na sobrevivência dessas espécies. Entendi. Professor, e assim, a gente sabe que muitas pessoas talvez nem sabem, mas a abelha é um bichinho super importante, que tem um impacto enorme se elas, que Deus o livre, deixarem de existir. Mas a gente assistiu recentemente na mídia uma matéria a nível nacional falando dessa dificuldade de sobrevivência das abelhas e do impacto que a falta das abelhas pode fazer, Exatamente. As abelhas, como outras espécies, elas são uma das principais espécies polinizadoras, ou seja, elas fazem a transferência do pólen de uma flor para outra, permitindo a reprodução das plantas, ou seja, a produção de frutos. Então quando a gente vê um fruto como esse aqui bonito de um ipê, a gente dependeu de algumas espécies, no caso aqui, para polinizar e gerar cada uma dessas sementes. Então as plantas, muitas espécies de planta dependem das abelhas para produzir os seus frutos e os próximos indivíduos. Então a inexistência das abelhas, isso vai gerar por exemplo, uma redução na produção mundial de alimentos, e vai ser uma consequência negativa também para nós humanos. Então a conservação das abelhas, do semiárido, por exemplo, que são mais de 200 espécies, vai contribuir também para uma manutenção dessa produção de alimento para os humanos. Para conhecer um pouquinho mais sobre o Espaço Asa e uma das muitas pesquisas que são desenvolvidas com as abelhas aqui nesse espaço, a gente conversa agora com Vinícius, que é aluno de doutorado, e ele vai explicar para a gente, Vinícius, que espaço é esse aqui que vocês têm durante todo o Espaço Asa? A gente percebeu umas casinhas aqui. Explica para a gente o que é o objetivo dessas casinhas aqui em relação às abelhas.
Bem, como você falou, a gente tem várias casinhas dessas, né? E nessas casinhas a gente tem esses tubos, que são cavidades que a gente criou, né? Ou com bambu, que a gente já encontra em diversas espessuras, ou canudos, que as abelhas solitárias elas fazem os ninhos. Então, são espaços para que elas tenham espaços para produzir seus ninhos e nascerem novas abelhas. Entendi. Vinícius, vamos falar também agora um pouquinho sobre a pesquisa que você desenvolve aqui no Espaço Asa. Conta um pouquinho para a gente como é que é a sua pesquisa. Aqui com as abelhas sem ferrão, as sociais, eu vou trabalhar estudando o efeito da temperatura sobre elas. Então, se as mudanças climáticas realmente, a ideia de que vai aumentar 5 graus Celsius, se isso realmente acontecer, como elas vão reagir. Então eu vou tentar prever essa reação delas para poder entender como elas vão reagir e procurar formas de melhorar a situação para elas, porque elas têm essa importância gigantesca na polinização e na produção de frutos e etc, né? Exatamente, porque a gente estava conversando aqui antes de gravar com o Vinícius, a gente não imagina que a abelha, aquele bichinho pequenininho que você muitas vezes tem medo desse bichinho, a gente não imagina o impacto e o benefício que esse animalzinho traz para o nosso dia a dia, a gente não tem nem noção. Então vocês estão aqui justamente para estudar esse efeito, né? Exatamente, a gente quer tentar entender o tamanho do impacto dessas espécies, né? E também formas de melhorar a situação para elas, já que a gente precisa tanto desse serviço ecossistêmico que elas nos proporcionam, que é a polinização, né? Vinícius, agora conta pra gente, nós estamos vendo aqui várias colmeias que vocês têm aqui dentro do Espaço Asa também. Conta um pouquinho pra gente, Vinícius, as abelhas, como a gente já disse, já sabe, são animais super inteligentes. Como é que elas se juntam, se formam e produzem a colmeia e como é que elas produzem esse mel que chega até a gente depois? A produção de novas colônias, para as abelhas sem ferrão, elas não é tão comum e tão fácil, mas normalmente quando a colônia está muito forte, ela tem uma necessidade e ela acaba se dividindo. Então uma parte gera uma nova colônia, então é assim que começa. Uma abelha vai lá, começa a preparar um ambiente e tal, e depois uma rainha ela toma conta dessa colônia e começa a produzir novos indivíduos. Quando ela começa a produzir, e para começar a produzir, ela precisa do mel, porque o mel é uma das fontes de comida para ela, o mel e o pólen. Então as abelhas elas saem para procurar esse mel, esse néctar que elas coletam como néctar nas flores, levam para a colônia e depois de alguns processos químicos lá de umas bactérias que elas conseguem produzir, que elas possuem no corpo delas, esse néctar ele se torna um mel e elas utilizam na produção de novos indivíduos e para energia delas também. Vinícius, um dos princípios que vocês trabalham e também é um dos objetivos aqui do Espaço Asa é a questão da educação ambiental. Como é que vocês trabalham a educação ambiental dentro desse espaço? Aqui no espaço, como você falou, né, o espaço ele foi promovido muito para apresentar as abelhas sem ferrão para a sociedade. E a principal abordagem com crianças, turmas vêm aqui visitar o espaço e a gente explica a importância delas, mostra essas abelhas para eles, faz uma visita, mostra essas plantas. Algumas a gente fala sobre as adaptações dessas plantas. Então é uma aula bem interessante para eles, para as crianças. Hoje vieram 60 alunos de uma escola daqui de Mossoró e a gente mostrou o espaço todo para eles, apresentou as abelhas, mostrou as colônias. É para eles terem esse contato com essas abelhas e entenderem a importância delas, que nem todo mundo consegue, assim, nem todo mundo tem essa importância tão clara, né? Então a gente tenta trazer essa importância e mostrar essas abelhas para eles. É verdade, porque assim, não é todo mundo também não é toda cidade que tem um espaço como esse dentro de uma universidade, né? Que produz, que pesquisa esses animais, essa função tão importante que ela tem. Então, já que a gente tem aqui na cidade, a gente tem mesmo que mostrar, e vocês enquanto alunos, enquanto pesquisadores, ter essa preocupação realmente de levar até a comunidade essa pesquisa. Exatamente, porque o foco principal da nossa pesquisa dentro da universidade é trazer melhorias para a comunidade de uma forma geral. Então, mas querendo ou não, a gente tem esse leve distanciamento entre a universidade. Então esse é um dos projetos que a gente tenta trazer a sociedade para dentro da universidade e mostrar o que a gente vem produzindo dentro, para eles entenderem a importância também do nosso trabalho, que muitas vezes eles não sabem, porque não é tão divulgado de forma tão aberta. Então é uma das formas de a gente levar esse trabalho tão importante que a gente vem fazendo com as abelhas para a sociedade.
Exatamente. Gente, a gente está no período de seca, o professor estava explicando para a gente, por isso que algumas plantinhas estão assim meio secas, mas o espaço é lindo, está aberto, caso você queira vir conhecer aqui e entender um pouquinho desse processo de formação das abelhas, desse impacto e da função que elas têm no nosso meio ambiente, é só vir aqui no Espaço Asa da UFESA e conversar um pouquinho aqui com os pesquisadores.